Você já sentiu como se nada que você fizesse fosse dar certo? Às vezes, assim, por exemplo, um negócio que você quer montar, você nem monta porque você fala assim, ah, isso não é para mim. Ou de repente um vestibular que você quer prestar e você fala assim, ah, mas será que eu vou dar certo nessa profissão? Ou qualquer outro projeto de vida, projeto profissional, e você se desanima no meio do caminho? Pois isso tem um nome, isso se chama desamparo aprendido. E eu vou explicar o que significa isso. Bom, antes de eu começar a explicar o que é desamparo aprendido, eu vou falar a respeito de uma experiência que foi feita com as pulgas. Quando elas foram, muita gente já deve conhecer esse experimento, né? Ele é muito antigo e consiste em você colocar as pulgas em um recipiente, tampar, e as pulgas elas são conhecidas pelos grandes saltos, né? Altos saltos que elas dão. E qual foi o experimento? Você colocar no recipiente tampado essas pulgas e elas, à medida que elas saltavam, elas batiam no vidro, né, na tampa, e elas caíam à medida que elas saltavam e esse processo se repetia. E com o tempo as pulgas pararam de pular tão alto, né? Elas entenderam que o limite dela era só até a tampa, então elas começaram a saltar mais baixo. E aí o que foi feito? Foi tirada essa tampa e as pulgas continuaram a pular na mesma altura. Ou seja, elas não ultrapassaram o limite da tampa, porque entra o desamparo aprendido, né? Elas entenderam que não adiantava elas pularem, né? Elas nem imaginavam que essa tampa estaria aberta para que elas pudessem pular e sair, ter liberdade, pular e quebrar esse limite que foi imposto. Bom, isso acontece muito com a gente, muito com a gente. E aí eu anotei aqui o que é o desamparo aprendido, que é uma condição em que uma pessoa, após passar por tantas experiências repetidas de fracasso, elas deixam de tentar, né? Se trocando a miúdo, né? Elas deixam de tentar. Eu já passei por isso, eu acredito que muitos aqui que estão assistindo já passaram, e pode ser que você esteja passando também nesse momento, mas isso tem uma forma da gente quebrar esse pensamento, essa crença, né? Que é uma crença limitante que a gente se impõe, que a gente coloca. E esse conceito de desamparo aprendido, ele foi desenvolvido pelo psicólogo Martin Seligman, nos anos 60, em que ele fazia experimentos com animais e ele introduzia choques, né, nesses animais, e esses animais começaram a entender que ele não adiantava, né, que eles tinham que, toda vez que eles tentavam escapar, eles levavam esse choque. Então isso lembra muito a história que eu contei das pulgas, que as pulgas elas não passavam, né, o limite da tampa, mesmo com a tampa aberta, as pulgas não fugiram, né, porque elas não saltavam acima do limite, né? Além do limite delas. Bom, e isso acontece com a gente quando a gente deixa de acreditar naquela promoção que a gente pode ter no trabalho deixa de tentar, né? Ou, por exemplo, um projeto que a gente acaba não fazendo, um instrumento que a gente acaba não aprendendo, porque fala assim, eu não vou conseguir, eu não consegui aquele outro, eu não vou conseguir esse também. Ou, de repente, um negócio que a gente às vezes quer desenvolver, a gente acaba não desenvolvendo, porque a gente fala assim, eu quebrei tanto, né? Quebrei tanto na vida e essas tentativas, né, não adiantou nada, não adiantaram nada, e agora eu vou parar por aqui, né? Porque isso aqui para mim não serve. E aí isso me lembra Thomas Edison, naquele experimento que ele fez, né, com a lâmpada elétrica, que antes dele chegar, né, nesse experimento, concluir esse experimento, ele fracassou mais de 1000 vezes. E quando perguntaram para ele, ele disse que ele encontrou como não fazer, 1000 vezes como não fazer essa lâmpada. Ou seja, né, ele usou toda essa experiência dos erros e viu que aqueles caminhos não eram os corretos, e até ele chegar, né, no resultado final. E essa mentalidade, ela é uma mentalidade importante quando a gente quer superar essa crença do desamparo aprendido. Essa crença não, né? Na realidade, que a gente quer superar
essa questão, né? Essa dificuldade, porque isso é uma questão psicológica, né? E essas são crenças que a gente vai alimentando. Quanto mais a gente fracassa, mais a gente vai pensando assim, ah, mas eu fracassei, e você vai cada vez mais focando no erro, né? No fracasso. Eu não consegui, então eu não vou sair disso. E isso é importante a gente analisar. Uma das coisas importantes na realidade é a gente analisar quais foram os nossos pequenos sucessos e focar nesses pequenos sucessos e não ficar pensando naquele erro, naquele fracasso que a gente teve, nas coisas que a gente não pode controlar. Quando a gente reconhece as pequenas vitórias, né, a gente passa a se animar mais e mudar o nosso foco, a nossa visão, e a gente não se sentir uma verdadeira porcaria, porque às vezes a gente se sente uma porcaria quando a gente falha. E quando você vê que você tem pequenas vitórias na sua vida, você pensa assim, bom, eu não sou tão porcaria assim, né? Eu consigo chegar a alguma coisa. E isso é importante, porque o pensamento negativo é impressionante, ele é pior, né? A gente consegue alimentar mais do que o pensamento positivo. É muito mais fácil você cair num abismo, né, de negatividade do que você se levantar, se erguer e ter um pensamento mais positivo, né? Bom, aí eu coloquei aqui, né? Você não pode tentar controlar a situação. Então, uma coisa importante, né, é você entender assim, tentar reagir de forma diferente ao fracasso. Quando você pensa assim, olha, eu não consigo controlar algumas coisas, mas o que esse fracasso significou para mim? Se perguntar o que esse fracasso me trouxe de aprendizado. É uma situação difícil a gente pensar isso, né? No dia a dia, nos fracassos, quando a gente tem conta para pagar, quando a gente tem família para sustentar. Eu não estou falando que é uma coisa fácil, né? Todo mundo tem suas dificuldades, tem pessoas que dependem do seu trabalho, às vezes tem problema de saúde, precisa custear. E aí, assim, você fracassar, né? Você fracassou uma vez, fracassou a segunda vez, fracassou a terceira vez. E aí, realmente, você vai falando, meu, o que está acontecendo, né? Mas, assim, você entender, tentar reagir de forma diferente, pensar assim, olha, tá, eu fracassei aqui, então, qual que é o caminho que eu tenho que tomar? Né? Eu não vou tomar o mesmo caminho do fracasso, né? Isso que nem o Thomas Edison fez, né? As 1000 maneiras de como não fazer a lâmpada. Então, eu não vou fazer desse jeito. Vamos então tentar um outro caminho, né? Então, assim, tentar dar ressignificar, nossa, uma palavra que a gente fica sempre falando, né? Mas é bem a realidade, ressignificar o que está acontecendo na vida e entender que às vezes aquele caminho não ia ser bom. Não que é para você desistir de repente daquele projeto, mas às vezes o caminho que você estava levando para aquele projeto não era uma coisa legal, né? Então saber identificar isso, mas a gente só consegue identificar isso quando a gente parar de pensar que eu sou uma pessoa fracassada. Você tem que parar, stop pensamento de não consigo, não sou, não faço, não creio que isso será para mim, e realmente pensar assim, o que eu vou aprender com essa situação. Tomar ações pequenas e consistentes, né? Quando a gente tem uma meta, a importância de gente pegar metas menores e não querer, não estou falando que a gente tem que sonhar, mas, por exemplo, eu quero comprar aquela fazenda, né? De repente, você está ganhando, sei lá, R$1.000 por mês e você vai querer comprar uma fazenda, é meio complicado, né? Mas, de repente, você ter pequenas ações. Tá, eu estou ganhando R$1.000, o que eu posso fazer para multiplicar isso? Então, assim, vou produzir conteúdo na internet, vou vender algum produto, vou comprar algum produto com esse dinheiro, vender, né, embutir o lucro e vender e ter mais. Então, assim, o que eu vou fazer para gerar esse capital? Eu vou fazer um curso profissionalizante para pegar um outro trabalho,
para comprar primeiro uma casa, depois, sabe, ou de repente não, investir em ações, e aí com isso eu vou comprando meu patrimônio até um dia eu chegar a ter uma fazenda. Eu joguei, tá, gente? Fazenda, mas pode ser um carro, pode ser uma casa, pode ser de repente uma faculdade mais cara, né? De repente uma medicina aí. Então, assim, o que a gente pode fazer. Então, fazer pequenas ações, quebrar. Então, assim, primeiro, tá, eu não tenho esse dinheiro para isso. Mas eu vou, né? Eu lembro que quando eu comecei, né? Desde pequena, a gente vendia, eu já falei em algum vídeo aqui nas redes sociais, mas eu vendia sapato, vendia vasos com a minha mãe. Chegamos a vender roupa também. Eu costurei também, eu era costureira, né? Quando eu era, né, pequena, assim, menor, né? Tinha meus 12, 13 anos, eu costurava, né? Foi uma época que a gente podia trabalhar, que o conselho tutelar não ficava em cima, né? E aí você tinha, por exemplo, eu dava aula de música, né? Comecei a dar aula de música com 8 anos e com isso eu fui trabalhando, e aí eu fui fazendo as faculdades que eu tenho hoje, né? E fazendo cursos, e fiz muitos cursos na área de marketing, muitos cursos na área de gestão, né? De desenvolvimento pessoal e de outras coisas também, né? Eu fiz várias faculdades na área de economia, na área de administração, na área de música, né? Eu fiz música também. Então, assim, eu tive que criar um mecanismo para conseguir chegar onde eu cheguei. E eu, com certeza, né? Eu tenho minhas metas, né? Pessoais, de onde eu quero chegar, e eu estou galgando, né? A gente tem que ir trabalhando e fazendo e criando situações. Então é isso, é sobre isso. Só que eu vou pensar assim, eu quero ser, sei lá, fulano de tal. Não, eu vou trabalhando e vou subindo degrau por degrau. Isso é importante que a gente tenha em mente em subir esses degraus, né? E não querer, eu quero dar um salto, né? Vou pegar a vara, vou dar um salto, né? Eu quero dar um salto, né? Não, eu vou subir degrau, né? Eu não vou saltar lá de baixo até lá em cima, né, na escada para poder conseguir. E às vezes o tombo pode ser maior. E aí a gente se frustra muito. Então, isso é uma condição que a gente tem que ter muito cuidado. A frustração, ela mata qualquer sonho. Então, a gente vai se frustrar? Com certeza a gente vai se frustrar. Mas chega um momento que a gente acaba entrando numa depressão tão grande, tão profunda, numa falta de confiança sabe, a gente não se sente capaz e aí é difícil subir, né? E não é sempre que a gente encontra pessoas que ajudam a gente a subir. Aliás, eu costumo dizer que às vezes você encontra pessoas que você acha que vai te ajudar a subir e na realidade elas acabam te soltando, você acaba caindo, né? Então tem que tomar um certo cuidado com isso. Bom, focar no que você pode controlar, eu acho que eu já cheguei a falar aqui, né? Concentrar nas áreas da vida onde você pode agir e ver resultados imediatos. Então, o que eu não posso controlar, eu deixo para Deus controlar, né? O que eu posso controlar, que são algumas coisas, não são todas as coisas da vida, eu vou controlar, né? Então, assim, eu não posso controlar. De repente, eu estou no negócio, eu não posso controlar o que o outro, uma parceria, o que o outro pensa, o que o outro vai me fornecer, o que o outro vai me auxiliar, mas eu posso controlar a minha postura em relação a isso, como eu vou ser como profissional, e as minhas escolhas, se eu vou querer essa parceria ou não, né? Se eu estou numa empresa e de repente a empresa não me dá caminhos, então, eu não posso controlar o que a empresa faz, mas de repente eu posso sair e procurar uma outra empresa para trabalhar que vai me abrir caminhos, ou eu posso criar a minha própria empresa, né? Então, ter sempre isso muito em mente, da questão de que, assim, focar, né, no que você pode controlar, tá certo? Bom, eu falei eu tinha colocado aqui exemplo prático de superação, então eu compartilhei do Thomas Edison, né, que errou mais de 1000 vezes para chegar a lâmpada, né, lâmpada elétrica, e tantos outros que tiveram dificuldades. Você pega presidentes, né, dos Estados Unidos. Agora eu não estou lembrada do nome do presidente dos Estados Unidos, mas que ele perdeu não sei quantas vezes a campanha, mas ele continuou, não lembro agora, eu falei desse presidente dos Estados Unidos, mas que continua tentando, agora eu não vou lembrar.
qual deles que era. Ai, meu Deus, eu não lembro. Agora eu não vou lembrar qual que é que eu citei aqui. O desamparo aprendido, então, ele seria um ciclo mental que ele acaba impedindo com que a gente consiga ter êxito na nossa vida, porque ele impede que a gente tente, de repente, por uma frustração de não ter conseguido, mas é importante entender que a gente criando essas ações, né, como eu falei, de reforçar pequenas vitórias, de não, de repente, não ficar querendo controlar coisas grandes, né? Controlar tudo na realidade, de dar passos maiores que a perna. Essas ações, elas vão ajudando que a gente não alimente esse desamparo, né? Esse desamparo aprendido, que a gente não alimente esse ciclo, né, mental de escassez, esse ciclo mental de derrota. E assim a gente consegue criar mecanismos para que nós possamos seguir o que a gente realmente quer. E quando a gente aprende a não querer controlar tudo, a dar pequenos passos, assim, ficar feliz com as pequenas vitórias, e entender que tudo faz parte de um processo, ressignificar esses processos, o desamparo aprendido ele deixa de ser um ciclo na nossa vida, ele deixa de existir e a gente começa a entender que fazendo essas pequenas ações nós vamos conseguir ter aquele negócio nosso, aquele sucesso, aquele projeto que tanta gente almeja. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado, né? Se você gostou, curta, compartilhe, me siga nas redes sociais. Eu sempre deixo em algum lugar, né? Aqui, vou deixar aqui no comentário as minhas redes sociais. E se você não gostou do destino do seu barco, mude a direção da vela. Um forte abraço!